Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente, tudo bem? Tudo certinho? Boa semana para você. Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E caso seja a sua primeira vez aqui, convido você a assistir os vídeos e as lives. E gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99, vá na aba Comunidade e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só você clicar lá no link que você vai direto para o nosso grupo. Se você quiser ajudar mais, você pode enviar um Pix para a gente, para a chave Pix no Radar Vascaíno, @gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. O banco é o Banco Inter. E também segue a gente nas redes sociais, Instagram, @no Radar Vascaíno, e no Twitter, @radar_Vascaíno. Muito que bem. Olha, a gente está, desde a semana passada, bem estarrecido com os vídeos que foram produzidos pelo meu querido amigo André, do canal Remanescente Vascaíno, mostrando como está o estado de São Januário. A gente, semana passada, fez algumas lives tocando nesse ponto aí, e eu acho que é muito importante a gente ficar de olho e colocar essa questão, não deixar ela passar despercebida. É um patrimônio do clube, do associativo, e foi o torcedor vascaíno quem fez São Januário. Portanto, a gente tem que realmente ficar de olho aberto, fiscalizar, brigar por São Januário, porque a gente não pode aceitar duas pacadas. A primeira foi a venda do futebol do clube pela incompetente gestão que atualmente está lá no Vasco, que não consegue gerir nada, não consegue trazer recurso nenhum, né? Fizeram aquela política do caos e agora estão repetindo para fazer a venda de São Januário de uma forma que a gente não sabe como é para essa empresa 777. Eles têm um contrato de manutenção e que, nesse contrato, eles têm que cuidar do patrimônio, né? Mas até agora, a AGE foi aprovada em agosto, né? Já se passaram aí praticamente 6 meses, aliás, 4 meses, né? Indo para o 5º mês agora. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, já vamos para fevereiro, vamos para 5 meses e nada. Nada de nada. O caos está formado e a gente continua aí com São Januário numa imundície, numa sujeira, e de dar pena aos olhos você vê o total abandono de São Januário. Isso aí já vem de outras gestões também, não é só do Jorge Salgado. Só que com o Jorge Salgado parece que piorou cada vez mais como é que se diz? A estrutura de São Januário. Eu vou colocar para vocês agora o vídeo que eu tentei colocar na live dessa semana passada, que travou, né? Uma vez que eu botei, ele travou, depois eu consegui passar, mas eu acho que é muito importante você prestar bastante atenção. Eu até quero que depois você deixe seu comentário aí sobre essa fala do primeiro VP, Carlos Roberto Osório, antes do Vasco ter sido vendido para 777, a parte do futebol, e São Januário ter passado para eles de forma de aluguel. Prestem atenção nessa explicação dele e depois você deixa seu comentário aí. Segue. São Januário é um tema central para nós no Vasco. Importante dizer que, como conceito, no início da discussão da SAF, a diretoria administrativa do Vasco decidiu, na verdade essa é uma decisão, não é da diretoria, é decisão dos vascaínos,
que o Clube de Regatas Vasco da Gama não abriria mão da propriedade do Complexo de São Januário, que foi construído através de lutas históricas dos vascaínos, e o Vasco da Gama fazia questão de ficar com a propriedade do Complexo de São Januário. Alguns investidores que nós discutimos não compreenderam muito bem esse desejo do clube. Você tem hoje um conceito internacional: se você investe num clube, você investe também na arena onde esse clube manda os jogos. Isso teve alguma dificuldade com alguns investidores, mas a 777 compreendeu o espírito e a alma do Vasco e concordou. Então, primeiro ponto, no contrato com a 777, Complexo São Januário, Estádio São Januário segue de propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu vou pedir para mostrar uma divisão de responsabilidades aqui na tela, por favor, entre o Vasco da Gama e a 777 no complexo. As áreas azuis vão ser foram locadas a 777, ou seja, as áreas azuis que compreendem o estádio em si, o campo anexo, as quadras esportivas laterais, enfim, tudo que diz respeito ao estádio de São Januário vai ser locado, se os sócios assim aprovarem, pelo Vasco da Gama a 777. As áreas verdes permanecem de propriedade e posse, não foram alugadas, não foram locadas a 777. O que elas compreendem? O nosso parque aquático, o colégio, uma área administrativa, a sala de beneméritos, a capela, isso do lado esquerdo do vídeo, e do lado direito do vídeo, o ginásio de esportes e também as salas esportivas anexas ao ginásio. Essas áreas ficam de posse do Vasco da Gama. Aí o Vasco da Gama e a SAF também se entendem na utilização desse complexo, o que é muito importante. Roberto te estressou e eu repito que é fundamental. O custo total de manutenção do complexo passa para a SAF. Da segurança à limpeza. Queimou a lâmpada da sala da administração do Clube de Regatas Vasco da Gama. É um problema de manutenção da SAF. Tá certo? A segurança do complexo pertence à SAF. As contas de luz e de água pertencem à SAF. Custo da SAF. Isso alivia enormemente a associação. E nós temos um uso compartilhado e combinado. Por exemplo, nós estamos lançando o basquete novamente. Temos um grande jogo de basquete no ginásio. O estacionamento de São Januário vai estar liberado para utilização no jogo de basquete. O vice-versa também vale. Nós temos um jogo de futebol em São Januário, áreas que pertencem à associação são liberadas para a SAF para operar o jogo de futebol. Então esse compartilhamento de São Januário vai ser muito salutar. Entrando na sua resposta específica, existe um desejo do Vasco da Gama, existe um desejo da SAF de reformar e expandir o estádio de São Januário. Essa reforma e expansão pode se dar de 3 maneiras. Uma, o Clube de Regatas Vasco da Gama conseguindo os recursos e aportando esses recursos na reforma e expansão dos estádios. Estamos falando de uma reforma e expansão grande, porque a manutenção normal, pequenas reformas, custo normal da SAF, segue o contrato atual, vigindo sem nenhuma dificuldade. Agora, se o Clube de Regatas encontrar recursos para ele bancar essa reforma, nós temos já previsto no contrato uma mudança dos termos contratuais, uma vez que o estádio vai passar a ser mais valioso e também renderá mais recursos para a associação, que é o seu dono. Se por acaso a SAF decidir fazer a reforma de São Januário, aportando os recursos para fazer essa reforma, aí o clube e a SAF vão sentar e vão discutir como vai se dar essa situação. Qual é o investimento que vai ser feito, qual é o aporte que vai ser feito, e a SAF já nos disse, olha, se nós formos fazer esses investimentos pré-acordados com vocês, nós também colocaremos dinheiro adicional para investir em propriedades ou nas áreas do Vasco da Gama, e aí nós gostaríamos de discutir com o Vasco a possibilidade de ter a propriedade do Complexo de São Januário. Porém, isso não está em discussão agora. O que está em discussão é a locação do estádio de São Januário. Se por acaso algum dia essa discussão surgir, esse tema vai ter que voltar ao associado do Vasco, aos poderes do clube, para decidir se tem interesse ou não em levar à frente esse processo, como nós estamos discutindo agora a cisão do futebol com aprovação de todos os associados. Ou seja, hoje está na mesa locação de São Januário e a possibilidade de discussão futura
sempre de comum acordo e, obviamente, na questão do investimento da 777, se houver necessidade de transferência de propriedade, aí você, vascaíno, vai decidir se quer, não quer, se é bom ou se é ruim. Bem, acho que deu para você entender aí como é que é o organograma, né, da 777 com relação a São Januário, quais são as suas atribuições, muito bem explicadas aí pelo Carlos Roberto Osório, naquela coletiva que ele deu junto com o Roberto Duque Estrada, antes da venda do futebol do clube para 777. Bom, agora eu vou colocar para você ver bem, mais uma vez, como é que está o estado de São Januário, feito semana passada pelo meu querido amigo André, do canal Remanescente Vascaíno. Fique com as imagens, eu fiquei pasmo. Acompanha só. A fachada, amigos, é que preocupa bastante. Ela está muito mal cuidada, bem deteriorada. É realmente preocupante. A fachada, ela é tombada, né? Ela não pode ser modificada. Contudo, não é proibido fazer a devida manutenção, né? Há muito tempo sem ter uma pintura. Realmente, a fachada histórica de São Januário está muito mal cuidada. Bem, minha gente, e aí? Você viu, né? Como é que ficou o estado lá da conservação de São Januário, como é que ela está? E olha que eu fui lá no velório do Roberto e a parte externa ainda
lá na Ferradura, essa parte toda, parecia um lodo, uma nojeira com várias caçambas de lixo acumuladas ali. Bom, a gente tem que abrir o olho porque já começa a ter um certo movimento nas redes sociais, dando indicativo de que a 777 deveria ficar com o futebol do clube. Aliás, com o futebol não, perdão, com o estádio também do Vasco da Gama. A gente tem que ver que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O estádio de São Januário é do vascaíno, assim como o futebol também era, agora não é mais. Então a gente está alertando antes que a coisa aconteça. O caos já está sendo instaurado para que seja vendido ou cedido para 777 São Januário. Teve um comentário no Twitter aqui, que eu vou ler para você, que foi o seguinte: os grupos políticos do Vasco precisam enfrentar o tema São Januário. A reforma deve ser tocada pelo proprietário, Clube de Regatas Vasco da Gama, que não possui recursos. Sugiro, olha só, hein? Sugiro vender para 777, com reserva de usufruto vitalício do ginásio e áreas específicas para a associação desenvolver atividades. Aí o cidadão complementa. Claro, o ideal é que algum investidor faça o custeio para depois auferir parte do lucro com a operação. Assim, o estádio continuaria sendo de propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas não deve ser uma situação fácil. Se fosse, já teria acontecido. Será? Eles tiveram essa preocupação? Eu perguntei para o ex-presidente Campelo, no velório do Roberto, quando é que essa administração iria utilizar a reforma de São Januário, que ele já tinha assinado um ano antes, né, no aniversário do Vasco, no ano da eleição até, e ele falou, o projeto está aí, está pronto, eles não fazem porque não querem, ou falta recurso porque eles não procuraram, né? Aí o cidadão continuou escrevendo o seguinte: não adianta só pintar as arquibancadas e fazer maquiagem. São Januário tem problemas estruturais, o que exige uma solução complexa. Hoje é mais vantajoso para a SAF mandar os jogos no Maracanã e cada vez menos utilizar nosso estádio. A deteriorização continuada poderá acarretar a saída definitiva e até algum tipo de interdição. Bom, eu só queria lembrar a esse querido cidadão que o exemplo que a 777 está dando em relação à administração de estádio é péssimo, já que se ela não consegue nem, né, fazer a manutenção de São Januário, como é que ela pode pretender fazer manutenção de Maracanã, que é muito maior do que São Januário? Então, fica a dica, eu acho que a gente tem que agir, tem que ter mais canais aqui abrindo a boca, reclamando, falando, esperneando. Não é questão só política, tem nada a ver a política com isso. É uma coisa que a gente está vendo e só não enxerga quem não quer. Que São Januário está caminhando para ser cedido para 777. E, no meu modo de ver, isso não pode acontecer. Não sei se você concorda, se você não concorda. Se você concordar, você coloca aí no seu comentário. Se não, a mesma coisa. Deixa seu like, seu dislike, tanto faz, sem nenhum tipo de problema. Vocês sabem que o canal aqui é democrático. Eu aceito qualquer tipo de crítica, desde que não seja ofensiva, mas é por aí. E não adianta vir com um papinho, isso é papo de lelevem, isso é papo de mamador de candidato. Não vem com esse papo. Vamos discutir de uma forma racional, porque eu acho que o assunto é sério e precisa ter o cuidado necessário por parte da nossa torcida. E principalmente você, que é sócio estatutário ainda do Clube de Regatas Vasco da Gama, espero que você também não recaia sobre seus ombros a responsabilidade que está recaindo agora de ter cedido o futebol do clube para 777. Esse era o recado que eu queria dar.
Bem, minha gente, como eu falei, esse era o assunto que eu queria colocar nesse momento. E a gente lembra que no Radar Vascaíno volta logo mais. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!